Nessa videoaula, nós iremos falar sobre o câncer de mama e seus principais pontos. Este trabalho foi realizado por mim, Yasmin Junqueira, e pelas alunas Ketmila Pereira e Ana Júlia Benfatti. Declaro não apresentar qualquer conflito de interesse com a apresentação deste trabalho. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente no mundo, acometendo 1,7 milhões de pessoas. O número de casos novos esperados para o Brasil nos anos de 2016 e 2017 é de 58 por 100 mil habitantes, evidenciando um aumento de 28,1%. Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. No homem, representa apenas 1% do total de casos da doença. A incidência é mais alta após os 50 anos e menor antes dos 35. O câncer de mama não tem nenhuma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, como, por exemplo, o envelhecimento, os fatores endócrinos, principalmente o estímulo estrogênico relacionado com a menarca precoce, 12 anos, a menopausa tardia após os 55 anos, a primeira gravidez após os 30 anos, o uso de contraceptivos orais e a terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Também apresenta fatores comportamentais, como ingestão de bebidas alcoólicas, exposição à radiação ionizante e sobrepeso. Além de apresentar fatores genéticos relacionados com a mutação dos genes BCR1 e BCR2. Existem alguns tipos de câncer de mama, como, por exemplo, carcinoma ductal in situ, que é o câncer de mama em fase inicial, não invasivo. O ductal invasivo, tipo mais comum de câncer de mama, que apresenta capacidade de desenvolver metástase e que possui dois principais tipos: o de receptor hormonal, que são receptores de estrógeno e progesterona e que estimulam o crescimento do carcinoma, receptores ER2, que é uma proteína que está envolvida na proliferação celular e na formação de novos vasos sanguíneos e que também estimulam o crescimento do carcinoma. E existe outro tipo, que é o lobular invasivo, segundo tipo mais comum, relacionado ao risco de desenvolvimento de câncer na outra mama e também ao câncer de ovário. Existem também alguns outros tipos de câncer de mama que são menos comuns, como doença de Paget, onde atinge ductos mamários, pele do mamilo e auréola, associados ao carcinoma in situ e ductal invasivo. Tumor filoide, que desenvolve no estroma, que é o tecido conjuntivo da mama. Angiosarcoma, que atinge células que revestem os vasos sanguíneos ou vasos linfáticos e tem relação com a complicação rara da radioterapia mamária. O rastreamento pode ser oportunístico, ou seja, oferecido ao indivíduo que por outras razões procura os serviços de saúde, como, por exemplo, pedido de exame de mama em uma consulta ginecológica, ou organizado, que ocorre em um grupo pré-estabelecido, como, por exemplo, mulheres de 50 a 69 anos. E pode ser realizado através do rastreamento com mamografia, rastreamento com autoexame das mamas, rastreamento com exame clínico das mamas, rastreamento com ultrassonografia mamária. Existem algumas recomendações para a detecção precoce do câncer de mama, como a realização do exame clínico anualmente em mulheres a partir dos 40 anos, exame clínico anual e mamografia a cada 2 anos em mulheres entre 50 e 69 anos, exame clínico e mamografia anual em mulheres a partir dos 35 anos, que são pertencentes a grupos de risco elevado de desenvolver a doença, e a garantia de acesso a diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as mulheres com alterações nos exames realizados. Existem algumas alterações que podem ser identificadas pelo próprio paciente ou pelo profissional de saúde, como, por exemplo, dor,
calor, rubor, edema ou descamação da mama, alteração no tamanho ou forma da mama, alteração na auréola ou no mamilo, presença de nódulo ou espessamento da mama, sensibilidade ou saída de secreção pelo mamilo, inversão do mamilo para dentro da mama, enrugamento ou endurecimento da mama. O diagnóstico precoce tem como objetivo descobrir o mais cedo possível uma doença por meio dos sinais e sintomas clínicos que o paciente apresenta. Ele depende da conscientização, que envolve informação para a população e informação para os profissionais, identificação de sinais e sintomas suspeitos na atenção primária e confirmação diagnóstica em um único serviço. Esse diagnóstico do câncer é feito a partir da história clínica e exame físico detalhado e, sempre que possível, de visualização direta da área atingida, através da mamografia ou ultrassom. O tecido da área em que foi notada a alteração deverá ser biopsado e enviado para a confirmação do diagnóstico por meio do exame histopatológico. A confirmação diagnóstica pelo exame histopatológico, a determinação da extensão da doença e a identificação dos órgãos por ela acometidos constituem um grupo de informações fundamentais para obtenção de informações sobre o comportamento biológico do tumor, seleção da terapêutica, previsão das complicações, obtenção de informações para estimular o prognóstico do caso, avaliar os resultados do tratamento, investigação em oncologia para pesquisa básica, clínica, epidemiológica, translacional e outras, e publicação dos resultados e troca de informações. O estadiamento é a avaliação do grau de disseminação da neoplasia e a classificação da doença em grupos. Ele reflete não apenas a taxa de crescimento e extensão da doença, mas também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. Ele pode ser clínico, através dos dados de exame físico e dos exames complementares, e patológico, através dos achados cirúrgicos e do exame anatomopatológico da peça. O sistema de estadiamento mais utilizado pela UICC é o sistema TNM de classificação de tumores malignos, que baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário, referente ao T, as características do linfonodo, das cadeias de drenagem do órgão em que o tumor se localiza, N, presença ou ausência de metástase à distância, M. Esses parâmetros recebem graduações, geralmente de T0 a T4, N0 a N3 e M0 a M1, respectivamente. Os parâmetros para estadiamento devem conter fatores como órgão e tecido de origem do tumor, classificação histopatológica do tumor, extensão do tumor primário, tamanho ou volume, invasão de tecidos adjacentes, comprometimento de nervos, vasos ou sistema linfático, locais das metástases detectadas, dosagem de marcadores tumorais, estado funcional do paciente. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, suas características biológicas, bem como as condições do paciente. Existem dois tipos de tratamento: local, que envolve a cirurgia e radioterapia, além da reconstrução mamária; sistêmica, quimioterapia, hormonoterapia e terapia biológica. De acordo com os estádios 1 e 2, a conduta habitual é cirurgia, que pode ser conservadora ou mastectomia, onde a conservadora refere-se à retirada apenas do tumor e a mastectomia à retirada da mama e reconstrução mamária. Após a cirurgia, o tratamento complementar com radioterapia pode ser indicado em algumas situações. Deve-se considerar a possibilidade de reconstrução mamária. O tratamento sistêmico será determinado de acordo com o risco de recorrência, a idade do paciente, comprometimento linfonodal, tamanho tumoral e grau de diferenciação. De acordo com o estádio 3,
Enquadram-se nesse estágio pacientes com tumores maiores, porém ainda localizados. O tratamento sistêmico, na maioria das vezes com quimioterapia, é a modalidade terapêutica inicial. Após resposta adequada, segue-se com o tratamento local, cirurgia e radioterapia. Para o estágio 4, que representa a doença metastática, nesse estágio é fundamental a decisão terapêutica que busca o equilíbrio entre a resposta tumoral e o prolongamento da sobrevida. Deve ser levado em consideração os potenciais efeitos colaterais decorrentes do tratamento. A modalidade principal nesse estágio é sistêmica, sendo o tratamento local reservado para indicações restritas. Após o tratamento, é necessário um seguimento do paciente, e para isso existem alguns princípios. Após tratamento adjuvante, procede a história, exame físico, mamografia e exame ginecológico. Não há indicação de realização de outros exames complementares na ausência de sintomas ou de indicações clínicas que justifiquem sua solicitação. Atenção nos anos seguintes, após o tratamento, efeitos adversos tardios do tratamento, incluindo tumores, câncer de endométrio, mielodisplasia, leucemia, disfunção miocárdia e osteoporose, entre outras manifestações relacionadas à menopausa. Avaliar a possibilidade de uma recorrência local ou de um segundo primário na mesma mama ou na mama contralateral. Saúde óssea. Atenção particular com a saúde óssea destes pacientes após o tratamento adjuvante. Recomenda-se a realização de uma densitometria óssea anual no acompanhamento dessas mulheres. As visitas médicas podem ser recomendadas a cada 3 meses por 2 anos, a cada 6 meses por 3 anos e anualmente após o 5º ano. Algumas curiosidades sobre o câncer de mama. Fatos: o excesso de gordura corporal contribui para a ocorrência de câncer de mama. Homens também podem ter câncer de mama. Amamentar protege o câncer de mama. Mulheres em tratamento oncológico de radioterapia ou quimioterapia não devem amamentar seus bebês. Alguns mitos: desodorante antitranspirante não causa câncer de mama. É melhor ter vários nódulos na mama do que um só. Quem já teve câncer uma vez nunca mais terá. Silicone aumenta o risco de câncer de mama. E para finalizar, um resumo de nossa apresentação com pontos importantes. O que é o câncer de mama? O câncer de mama representa o principal tipo de câncer na mulher. Quais os principais fatores de risco? Ser do sexo feminino, a idade maior que 50 anos e história familiar, 1º ou 2º grau direto. Quais são os sinais e sintomas? Geralmente, o câncer de mama aparece como uma massa ou tumoração palpável. Como prevenir esse tipo de câncer? Realização do programa de rastreio. Como é o tratamento? O tratamento é multidisciplinar. Assim, geralmente a mulher será tratada com um cirurgião, um oncologista clínico e um radio-oncologista. A ordem do tratamento depende das condições em que o tumor foi diagnosticado. Obrigada!